E aí, pessoal, deixa eu trazer aqui para vocês alguns insights legais para você definir bons objetivos e bons resultados chaves com a sua equipe, né? Ou o seu que seja. É o seguinte, a gente sempre começa pelo objetivo. E o que molda bons objetivos? Aqui a gente precisa entender que o objetivo, ele não precisa ter número. O principal aspecto do objetivo aqui, gente, é gerar inspiração. Sabe? Uma coisa que a gente tem percebido muito, que é muito relevante, muita gente falha, quando as pessoas pensam em planejamento estratégico, metas e tudo mais, as pessoas, obviamente, pensam muito em números, né? Resultados, desafios, que faz parte, é importantíssimo, obviamente. Só que as pessoas geralmente esquecem que qual é a história que está por trás desse número. Não é um número pelo número, gente. Sabe? Ninguém se motiva em atingir um número específico. Qual história que esse número conta? Hoje, as metas do seu time contam alguma história que motiva as pessoas, que dá vontade mesmo de atingir? Ou é um conjunto de números vazios? Porque o que molda comportamento humano é sempre o lado emocional do cérebro, não é o racional. Ninguém vai sentir super prazer de atingir 800 clientes. Poxa, mas o que é isso, 800 clientes? Qual é a história por trás disso? Por que a gente está contando isso? E nas OKRs você traz essa inspiração na forma do objetivo. Você traz escrita de objetivos que motivem as pessoas. É comum até utilizar termos, adjetivos que trazem inspiração. Então, uma experiência do cliente incrível. Poxa, é muito mais interessante você construir algo maior do que um conjunto de números. Isso a gente traduz bem nos objetivos. Os objetivos eles são construídos junto com o time. Eles precisam trazer inspiração, eles têm que contar uma história. A gente se pauta muito num estudo, não sei se você já ouviu falar, do Hard Goals. É um estudo de um americano, chama Mark Murphy, um especialista que dedicou a carreira dele a estudar quais eram as características de objetivos pessoais e ou profissionais que saem do papel. Ele até faz uma brincadeira no livro, a questão do final do ano, né? No final de ano, todo mundo faz 1 milhão de promessas, né? Eu vou ter isso, tal, aquilo, tal, etc. E boa parte dessas promessas, grande maioria mesmo, não se concretizam. Né? Já parou para pensar nisso? Todas as promessas que você já fez de final de ano, quantas que realmente saíram do papel, né? Contando aí a última década? Então isso acontece muito. E ele começou a estudar quais são as características, então, daqueles que realmente saem do papel. E nesse estudo dele, ele fez essa sigla que chama HARD, que é o H, né? Do hard em inglês, é sobre o aspecto emocional, chama heartfelt, né? Do aspecto emocional. Ele fala, olha, objetivos que saem do papel tocam o emocional das pessoas. Então, toda vez... Aí ele traz um livro que eu acho uma pegada muito legal. Toda vez que alguém traz o objetivo, seja pessoal ou organizacional, fala, por que você gostaria de atingir esse objetivo? Por que você realmente quer atingir isso? Quando a resposta não é bem feita, a pessoa não sabe muito bem responder, geralmente esse objetivo não sai do papel. Porque não tem nada que toque o emocional dela por trás. Então, o objetivo, gente, é para inspirar as pessoas. Então, toda essa história de gestão de metas, obviamente, que a OKR traz de uma forma muito legal, cada vez mais ágil, elas precisam trazer histórias. As pessoas são motivadas por histórias, por inspiração. Então, pega o objetivo, a grande sacada da OKR deixa o objetivo de inspiração. Então, não necessariamente você precisa colocar números ali. Você quer inspirar as pessoas e depois você nas KRs vai tangibilizar e concretizar isso. Então, a grande característica dos objetivos é trazer inspiração, que seja construído junto com o time, tá? E que você tenha no máximo 3 objetivos. Se você está na sua área, num período de tempo você só tenha 3 objetivos para trazer foco. A OKR é aquilo que você quer dar luz. Ou seja, a gente quer dar luz para isso. Esse é que é o mais importante agora. Então, o objetivo do momento é A, B e C. Lembra a história que eu contei da Google? No momento específico, eu perguntei para um colaborador da empresa, olha, nosso objetivo hoje é A, B e C. Todo mundo na ponta da língua, de uma forma que conta uma história legal e inspira as pessoas. Então, essas são as características do objetivo. Poucos objetivos, inspiradores e construídos junto com a equipe. E você vai concretizar isso nos resultados chaves, né, que são as KRs ou Key Results, que são metas.
E quando a gente fala de Key Result, gente, Key Result não é plano de ação. Tatua isso aí, né, para vocês entenderem. É que está falando de metas. Metas é número. Né? A Marissa Mayer, que é a VP da Google, né, um tempo atrás, ela deu uma palestra e falou, olha, se não tem número, não é Key Result. Porque a gente está falando de metas, é número. É quantificação numérica de um objetivo no prazo. Então, os Key Results é o conjunto de metas. É como que eu sei que eu realmente estou atingindo esse objetivo X. E aí você vai colocar os conjuntos de metas naquele período de tempo. Né? Isso é o que a gente chama de Key Result. O Key Result, para cada objetivo, a gente tem de 2 a 5 Key Results. Tá? E aí você tem para você ter um balanceamento legal dessa gestão de metas. E aqui tem 2 conceitos que o cara traz, que eu acho que é muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro conceito é o seguinte, é o efeito cobra dos indicadores. O que é o efeito cobra dos indicadores? Eu vou contar uma história para vocês, aqui eu vou ler, eu tenho que colocar ela na tela para ajudar vocês a lerem também, para vocês a gente entender junto. Olha só, durante o domínio colonial britânico, havia muitas cobras venenosas em Delhi, né, Delhi, capital da Índia. Então o governo decidiu criar um programa para incentivar a população a matar cobras. Então olha que história interessante. Né? Tinha um problema crônico na cidade, que era a invasão de cobras na cidade. E o governo teve uma ideia brilhante. Né? Vamos criar um programa para incentivar as pessoas a matarem cobras. O programa era muito simples, gente. Era o seguinte, traga uma cobra morta e pegue uma recompensa financeira. Ou seja, incentivar matadores de cobra, ia matar as cobras e ganhar uma grana por isso. E até ia bem, né? Semana após semana, o governo pagava somas de dinheiro cada vez maiores, conforme mais e mais cobras mortas eram entregues. E aquele número foi aumentando, um valor até insustentável, mas tudo ia bem, até que um dia um oficial britânico foi ao interior e descobriu que a população, na verdade, estava criando cobras, já que era uma atividade mais rentável que criar ou plantar outra coisa. Olha que loucura. Então, a cidade tinha um problema de cobras venenosas. O governo colocou um incentivo. Né? Traga uma cobra morta para você incentivar matador de cobras, eu te dou uma grana. E o que as pessoas fizeram? Já que existia esse problema, começou a criar cobras no interior. Né? Ou seja, boicotar totalmente o negócio, era mais rentável que plantar qualquer coisa. E a grande questão aqui é, se você fosse o governo britânico, o que você faria? Pararia o programa, mas aí as cobras iam voltar. Né? O que você faria nesse caso? Se você fosse governante britânico? Pensa um pouco nesse sentido. Qual que sacada que você teria? Né? Se quiser, até pausa o vídeo, 10 segundinhos e pensa antes de eu dar a resposta aqui. E aí, o governo britânico teve uma sacada que eu achei muito interessante e segurou um estudo de caso para o mundo dos negócios depois, que é o seguinte, o governo britânico fez a seguinte sacada. Olha, traga uma cobra morta e ganhe X, denuncie o criador de cobra e ganhe 100X. Ele criou 2 incentivos para matador de cobra. Né? Ou seja, para incentivar pessoas que faziam isso de forma legal e também denunciar, né, os criadores de cobra para ganhar uma grana. Aí a população começou a denunciar, porque também, obviamente, queria ganhar esse dinheiro, e aí os criadores de cobra foram sumindo pouco a pouco, e o problema foi resolvido lá, segundo a história, né? Isso foi décadas atrás. Olha que interessante. E depois, vários estudiosos, né, começaram a pensar, falaram, poxa, que sacada o governo britânico teve, e olha como isso tem vínculo com o mundo dos negócios, que é o seguinte, quando você, às vezes, coloca uma meta para um time, essa meta ela pode ter um efeito adverso para a organização. Então, muitas vezes você precisa criar uma segunda meta para balancear o efeito negativo da primeira. Exemplo, imagina que a gente está trabalhando numa loja de sapato. Né? Aí você coloca a meta para o vendedor, você tem que vender 100 sapatos por mês. Essa é a sua meta. E se você vender 100 sapatos por mês, você ganha uma remuneração. Né? Isso é muito comum. Vai chegando no final do mês, o vendedor ainda não bateu a meta, está quase batendo a meta, o que o vendedor faz, geralmente? Ele dá desconto. Ele dá condições melhores para as pessoas.
Isso é muito comum. Então, qual que é o efeito adverso disso? Você começa a vender para um ticket médio, o valor de venda, abaixo que você pode, às vezes. Às vezes o desconto começa até a matar a organização. Você começa, né, a não ter lucro na venda. Isso acontece muito comum. Ou seja, uma meta específica, ela pode ter um efeito adverso que você precisa monitorar isso. Exemplo, já vi muita equipe de RH também tendo esse desafio, que é o seguinte: você tem uma meta de treinar X horas o seu time. Eu tenho que treinar X horas o time. Então, o que as pessoas precisam bater essa meta faz? Começa a trazer capacitação ruim, começa a trazer coisas que não fazem sentido, começa a burlar e falar coisas que a capacitação que realmente não estão capacitando o time. E as pessoas olham aquilo e falam, poxa, eu bati a minha meta, fiz a minha parte. E, na verdade, a qualidade, o desenvolvimento das pessoas está lá embaixo. Então, o OKR, a primeira coisa que a gente traz é o balanceamento disso. Se você tem uma meta e ela pode ter um efeito adverso, que você cria uma segunda meta para balancear. Sim, vamos ter horas de capacitação, mas vamos mensurar a qualidade das capacitações também. Os dois são importantes para esse processo, não é só um. Então, você traz esse balanceamento de metas. Senão você corre o risco de ter uma coisa que a gente chama de indicadores melancia. Não sei se você já ouviu falar esse termo, eu escutei há pouco tempo, achei super legal. O que são indicadores melancia? Ele está verde por fora, então você olha se os resultados das suas metas são boas, quando você vai ver por dentro está super vermelho. Está muito longe do ideal. Então a gente chama de indicadores melancia. As OKRs, sendo uma metodologia para gestão de metas, para você trazer foco, a gente precisa, inevitavelmente, que você mensura aquilo que importa, aquilo que tem valor para o negócio, isso que traz agilidade, né? Lembra da definição? Agilidade é gerar o dobro do valor com a metade do trabalho, quando você mensura as coisas que são mais importantes, que tem mais valia. Então os OKRs traduzem isso, e aí a primeira coisa que a gente tem é esse balanceamento de indicadores. E a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é super importante, é um conceito que traz a diferença entre indicadores outcomes e indicadores drivers, né? Que é indicadores fim e indicadores meio. Já ouviu falar sobre isso? Isso para metas e key results é muito importante. Tem indicadores que mensuram o resultado. Esse é um indicador chamado fim. Existem indicadores que mensuram o esforço meio. As OKR, gente, estimula, e é importantíssimo que você entenda isso, que coloca indicadores de resultado. Deixa eu trazer um exemplo bem cotidiano aqui para a gente entender bem esse conceito. Vou colocar aqui na tela. Imagina que seu desafio é emagrecer. Você quer perder peso e tudo mais. E aí você coloca os seguintes indicadores. Olha, eu vou correr X quilômetros por dia, eu vou consumir no máximo tantas calorias, e eu vou fazer 50% dos meus dias eu vou ter atividade física. Esses são bons indicadores? São coisas legais, concorda? São bons indicadores, etc. Mas você correr 2 km por dia garante que você vai emagrecer? Provavelmente não, concorda? Se você sair de lá e comer um McDonald's, provavelmente não. Então não garante o resultado, apesar de ser uma excelente iniciativa. Se você fizer natação 3 vezes por semana, apesar de ser uma excelente iniciativa, te garante que você vai emagrecer? Provavelmente não. Então como que você sabe que você emagreceu? Se você perdeu peso, se sua conferência abdominal diminuiu, seu índice de massa corporal caiu. Então tem esses dois tipos de indicadores, percebe? Tem indicadores que vai mensurar o esforço. Né? E o esforço é importante, né? Ninguém vai ter um resultado do nada, vai simplesmente o resultado apareceu, não existe. Ela vem com esforço. Você pode ter, tá acompanhando o esforço, mas nas OKR a gente trabalha com indicadores de resultado, indicadores outcomes. Então, se você tem um objetivo X, como que eu sei que eu realmente atingi o objetivo X? Percebem? Ou seja, a gente quer indicadores que vão mensurar o resultado. Isso é fácil de ver e a gente percebe muito na prática, né? A gente que está nessas consultorias, porque uma equipe de venda. Equipe de venda é fácil de entender o conceito. Imagina você fala que você quer vender mais numa organização. Você passa essa demanda para o time comercial. E o time comercial fala assim, beleza, a minha meta vai fazer 10 ligações por dia para novos clientes. Fazer 10 ligações por dia é uma boa iniciativa? Lógico que é. Mas garante que você vai vender mais?
qual que é a missão do time de vendas? Vender mais ou fazer muita ligação? A missão é vender mais, concordo. Então você pode até acompanhar o número de ligações, que é uma excelente iniciativa. Porém, que não mensura que você atingiu o resultado. Concordo? Por isso que essa é a diferença. E essa é aquelas coisas que eu falei do indicador melancia. Sabe? Que às vezes, se você vai olhar as metas do time, tá tudo verde. Ligou para 10 pessoas, tá super legal. Vendeu alguma coisa? Não vendeu nada. Então não adiantou, gente. O que a gente está falando aqui, todo esse conceito é sobre gestão ágil. Gerar mais valor. Atingir as nossas metas, os nossos resultados, é aquilo que importa. Então, por mais que tenha esforços que são mega necessários, se você pode acompanhar, quando a gente fala de gestão de metas, objetivos e números, nós estamos falando de indicadores de resultado. Então tenha isso em mente para você moldar boas OKRs aí no seu time, que vai ser super importante. Então, resumindo o que a gente está falando, que objetivos, eles não precisam ter números, eles inspiram, é feito junto com o time, e são poucos objetivos. E os Key Results, eles são focados em resultados, não são planos de ação, são números, e se você tiver um efeito adverso, você pode balancear isso, como foi o caso do efeito cobra dos indicadores, focando sempre naquilo que vai de fato mensurar se você atingiu o seu objetivo ou não. E aí você tem um conjunto consistente que direciona o time. Então todo mundo naquele período de tempo sabe exatamente o que a gente está querendo atingir e como. Fez sentido para vocês?